do nosso Brasil. O presidente Bolsonaro está aqui firme, forte, de cabeça erguida, para encarar de frente essa perseguição, porque a história vai mostrar que nós é que estamos do lado certo, do lado da defesa da democracia, o lado da defesa da soberania, e não ao lado da defesa da supremacia, como nós vimos hoje, uma união de pessoas covardes que se uniram contra o presidente Bolsonaro, que por mais que possa ter falado algo que desagradasse, jamais descumpriu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, jamais fez nada que afrontasse as instituições. Então nós vamos agora com todas as forças unir sim o parlamento, que é quem tem a competência para promover a pacificação desse país, e fazer a anistia ampla, geral e restrita para todos, incluindo o Bolsonaro, anistia criminal, administrativa, eleitoral, toda, ampla, geral e restrita, porque o mínimo que nós exigimos é que Alexandre de Moraes dê de volta tudo aquilo que ele tomou de Bolsonaro e da direita. Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, uma pessoa que desequilibrou as eleições, tomou decisões que favoreceram mais o lado do Lula. É conversa de botequim o que nós ouvimos que o Lula deve a eleição a Alexandre de Moraes. Portanto, essa farsa, o povo está enxergando, o povo sabe o que está acontecendo. E a única certeza que nós temos é que o Lula não vai ser mais presidente do Brasil a partir de 2027, porque a direita vai estar mais unida do que nunca para resgatar o Brasil das mãos dessa quadrilha. Terminou agora, ó, Zanin condenou os 8 réus por todos os crimes. Qual a novidade? Advogado do Lula. Senador, não tem novidade nenhuma, né? Senador, o senhor falou que a direita vai estar mais unida do que nunca. O senhor acredita que a direita deve estar unida em torno de que candidato, de que nome? Olha, o jogo não acabou, o jogo está só começando. Então não queiram colocar Bolsonaro como uma carta fora do baralho, porque ele está mais vivo do que nunca. Essa perseguição que fazem contra Bolsonaro só o fortalece. E a população se sensibiliza com quem é perseguido injustamente. Então, mais do que nunca, o Bolsonaro está pronto para ser o presidente desse Brasil, e a direita vai estar mais unida do que nunca, sim, porque todos têm a consciência de que ele é a pessoa que tem a possibilidade, que tem a moral perante a população para pedir o voto em quem quer que seja. Então aqui, todos que estão colocando seus nomes é de forma legítima, todos, absolutamente todos. E todos também sabem que sem o apoio do Bolsonaro, caso ele não consiga ser candidato, a chance de se elegerem é muito pequena. Se quer ir para o segundo turno, há a possibilidade se não houver o apoio do presidente Bolsonaro. Então sabem que dependem do apoio dele, caso essa covardia continue até a eleição do ano que vem. Senador, outra questão, em relação ao texto desse projeto de anistia, haveria alguma iniciativa para evitar que, por exemplo, esse texto valesse para pessoas que estão presas, condenadas por fatos alheios à tentativa de golpe? Não, na verdade, o que tem que acontecer, o que tem que estar nesse texto da anistia, a data de início da anistia tem que ser o começo desse inquérito das fake news. A linha que começa toda a deturpação da nossa democracia com um inquérito que jamais deveria ter sido aberto da forma como foi aberto, e se tornou um grande buraco negro que foi absorvendo tudo para dentro dele que coubesse no pacote de maldade de Alexandre de Moraes, que era o relator desse processo. E o final da anistia tem que ser da data de promulgação da lei. Todos os atos relativos a essa perseguição política que foi feita contra a direita e tudo aquilo que esteja relacionado ao 8 de janeiro, incluindo tudo o que está acontecendo nesse momento, porque o Alexandre de Moraes não vai parar por aqui. Aqueles que se enganam que após essa condenação do presidente Bolsonaro, a tirania vai acabar. Quer dizer que da noite para o dia o Alexandre de Moraes vai passar a ter consciência social e vai voltar a atuar como um ministro do Supremo e não mais como militante do PT. Eu não tenho essa ilusão. Eu sei que é preciso, sim, que essa anistia vá até os últimos inquéritos que ele abriu, porque é para ele continuar perseguindo a direita. Ele não vai parar, é um psicopata. Senador, só uma pergunta. O senhor acredita que a anistia... Senhor, repete aqui. O senhor acredita que a anistia... a Câmara e o Senado vão aprovar essa anistia? Tem votos na Câmara e no Senado para aprovar? Os votos tem, tanto tem que não pautam a anistia ampla, geral e restrita, porque sabe que perde, que o governo perde.
Então é o momento de o Congresso Nacional do Legislativo declarar sua independência. Não podemos ficar submissos mais à vontade de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou de um ou outro ministro que faz ameaça dentro do julgamento, dizendo que a anistia já é inconstitucional. Quer dizer, já estão antecipando o voto dele sobre uma possível anistia. Se fosse um país sério e houvesse democracia, eles já tinham, a partir destes momentos em que eles já anunciam, já são impedidos para votar uma pauta como essa, tanto Alexandre de Moraes quanto Flávio Dino. Só que eles têm tanta certeza da impunidade que eles falam o que querem como se fossem atores políticos e não estão nem aí porque sabem que o Senado não vai fazer nada. Então, mais uma vez, para buscar a pacificação, é preciso que seja aprovada essa anistia. Já que foi dito pelo presidente do Supremo que após a condenação a anistia é uma pauta do Congresso Nacional, então agora a bola está com o Congresso Nacional e não tem nenhuma razão para fazer uma anistia meia bomba, uma anistia que não atenda a B ou C, porque a anistia é sobre fatos, não é sobre pessoas. E a farsa foi tão mal feita que, olhem, a Débora do Batom, ela está sendo condenada pelos mesmos crimes de Jair Bolsonaro. Tem alguma lógica nisso? Exceto a liderança geral, né, desse golpismo. Tem alguma lógica nisso? Claro que não, todo mundo respondeu por tudo, por todos os crimes ao mesmo tempo, na mesma medida. Quer dizer, é um absurdo completo e que só vai poder ser sanado mediante uma anistia. Senador, ex-presidente Jair Bolsonaro, já com relação ao que está definido no julgamento, mas eu queria que trouxesse algo não diretamente aos telespectadores, mas assim, como é que foi a sua conversa com ele? Como é que ele recebeu? Eu sei que já estava claro que ele poderia ser condenado, mas como é que foi a percepção quando ficou maioria ali? É a percepção de um inocente que é injustamente condenado, indignado, com toda a razão, né? Indignado que isso tem um reflexo na própria saúde dele. Parece que teve um vídeo que filmaram ele hoje na porta de casa, dá para ver ele soluçando, um soluço diferente, um soluço, né, de quem está ali com algum problema ainda. E vamos ver como é que vai ser agora a continuidade desse teatro, até onde vai o nível de maldade do Alexandre de Moraes ao querer conduzir a redação final dessa condenação absurda e completamente arbitrária, ilegal, e que o que vai entrar para a história vai ser o voto do ministro Fux, com a aula que ele deu, demonstrando a acusação fragilíssima da PGR, que vergonha o São Paulo comer. Uma pessoa que se diz cristã e que parece que não está nem aí para condenar um inocente, bota o que quer no papel, com erros infantis, com cronologias erradas, com acusações mal feitas e mentirosas, e parece que fez tudo para ser reconduzido. Parabéns, Gondê. O seu troféu está aí, você foi indicado para recondução. Agora você vai ter que suar mais um pouquinho para poder ser aprovado no Senado Federal. Porque o que você fez com esse Brasil, com a maldade que você promoveu, o papelão que você se submeteu para ser reconduzido à PGR, é isso? Foi para isso que você estudou o tempo inteiro? Eu tenho vergonha. Eu imagino que os seus alunos tenham vergonha de ter tido você como professor. Senador, o senhor tem receio de que o relator imponha uma prisão? Mudanças na prisão, de domiciliar para domiciliar? Olha, se depender do psicopata, ele vai inventar um presídio novo lá um presídio novo em alto mar para largar ele lá sozinho, boiando no meio do oceano sem boia, se depender do Alexandre de Moraes. Senador, nada me surpreende. O senhor acompanhou o momento da votação lá do ex-presidente? Eu estava lá agora com ele. Estava lá agora com ele. Como é que ele está se sentindo lá? Não, mas uma vez, já foi perguntado aqui, obviamente que ele está indignado. Quando uma pessoa inocente é condenada, essa é a reação, de indignação, de não aceitar. E a gente não vai aceitar mesmo. Não vamos aceitar isso. A gente vai lutar até o fim. Porque o medo que alguns poucos no Supremo têm de Bolsonaro é esse, ele voltar e achar que ele vai fazer vingança. Sabe qual é o problema? É porque alguns no Supremo, eles medem os outros pela própria régua. Então, como é que Alexandre de Moraes deve pensar? Bom, se eu fosse o Bolsonaro e voltasse à presidência, eu ia querer me vingar do Alexandre de Moraes. Só que eles não conseguem entender que existem seres humanos que não pensam em vingança, que estão pensando no país, que querem olhar para frente, que é o caso do presidente Bolsonaro, muito mais preparado como ele está agora, com muito mais tranquilidade de tomar decisões, com muito mais visão do rumo que o Brasil tomou e o que tem que ser feito para a gente retomar o caminho da prosperidade. Esse é o Bolsonaro que eu tenho certeza que vai estar nas urnas a partir de 2026. E não precisa ter medo do Bolsonaro, só tem que ter respeito. Senador, sobre o voto do ministro Fux, ele acabou ali absolvendo, sim, mas condenando 2. Como é que foi essa análise?
Porque ele, pelo que eu acompanhei do voto dele, ele compreendeu, né, que esse crime estava ali bastante esclarecido ou comprovado de tentar matar autoridades, porque a gente nunca concordou, nem o presidente Bolsonaro. E os próprios ministros supremos sabem que o presidente Bolsonaro jamais concordaria com o plano de matar autoridades. O presidente Bolsonaro, durante 4 anos, jamais tomou qualquer decisão fora da Constituição. Não roubou um centavo. O presidente Bolsonaro não roubou a Petrobras, não roubou os velhinhos do INSS. O presidente Bolsonaro não faz amizades com ditadores. O presidente Bolsonaro é a favor, né, de democracias, é contra a censura. Então não tem que ter medo do presidente Bolsonaro. Então jamais ele ia concordar com um plano de matar alguém. E como não tem absolutamente nenhuma prova nos autos, eu ficava vendo hoje o voto da senhora Carmen Lúcia, né, dizendo que em vez de fundamentar alguma coisa, de ligar, olha, tem aqui a prova nas folhas tais que o presidente Bolsonaro sabia e ele foi o mentor desse plano e tal. Mas não tem, ela fala assim, por que o Bolsonaro é culpado? Porque eu quero, porque o PGR está falando. É a sensação que fica, até pelo clima de felicidade que a maioria da turma ali estava ao declarar os seus votos, julgando um ex-presidente da República odiado pela maioria dos que estavam ali. O próprio sorriso deles, o sarcasmo deles entrega que esse foi um julgamento que foi tudo, menos um julgamento justo. Obrigado, gente. Bom trabalho. Obrigada a você. Achei mais impressionante, né? Estou aqui olhando o meu WhatsApp, então aqui Metrópolis e Globo e etc, todo mundo me perguntando, não, agora depois do voto do Fux, o que vocês farão em Washington, etc. Eu falo, o voto do Fux não muda a postura de Washington. O Fux que está dando razão para Washington, não o contrário. Washington não vai mudar a sua posição por causa do voto do Fux. Então, não há uma mudança nessa direção. A mudança principal que acontece no Brasil. Porque a forma que o ministro Fux conduziu o seu voto, ela não pode ser, houve quem disse, né, até em relação ao que o João Gabriel está dizendo, o ministro Fux não fez o seu voto dessa forma porque ele estava com medo de ser sancionado. Ora, pode até, eu acho que todos devem ter medo de ser sancionado, mas é óbvio que eu antecipei a postura do ministro Fux, é óbvio que o ministro Fux não foi sancionado juntamente com 8 dos seus colegas, porque já se sabia que ele tinha uma posição distinta, e não o inverso. Ora, senão ele teria sido sancionado naquele momento. Mas ele já vinha demonstrando desconforto dentro do tribunal. E o que o ministro Fux, no final das contas, fez foi muito além do que qualquer pessoa deveria ter feito. Então há uma confusão entre causa e efeito. Não, a causa do voto do ministro Fux não foi o medo dele ter sido sancionado. Ele não foi sancionado porque tem uma divergência de visão que nós já conhecíamos diante dos seus colegas no tribunal. E por isso que ele foi muito além. Caso ele simplesmente tivesse medo de ser sancionado, ele podia ter dado um voto curto pela não condenação do presidente Bolsonaro, se isentava. Mas ele foi muito além. Ministro Fux foi ao ponto de ir item a item para destruir completamente anos de trabalho do Alexandre de Moraes com a grande mídia. Não há hoje mais uma pessoa que possa, de cabeça erguida, defender a tese do Alexandre de Moraes. Não sobrou mais nada. Não sobrou mais nada. E eu estou acompanhando aqui o voto da Carmen Lúcia, aqui meio que transversalmente, e é triste ver que ela está utilizando os advogados dos réus, inclusive do presidente Bolsonaro, mas os advogados do réu, para legitimar o processo. Está vendo? Esse processo foi tão legítimo que os advogados fizeram um ótimo trabalho. Que era exatamente o que o tribunal queria que os advogados fizessem. Legitimassem a sua farsa. E o ministro Fux acabou com isso. Acabou com um voto tão técnico e tão pouco militante que desestabilizou o Tribunal Federal. E essa ideia de que o tribunal é unido, essas declarações do Gilmar Mendes, isto é uma farsa, é uma mentira.
Essa suposta unidade é um golpe de propaganda. Gilmar Mendes, enquanto fala para todos que o tribunal, não sei o que, inclusive parece que estava na plateia, agora acompanhando o julgamento, fica lá fazendo encontros de bastidores, negociando outro tipo de coisa. Já foi pego nessa história, não sou eu que estou dizendo, não estou nem cometendo nenhuma inconfidência aqui, porque isso se tornou público. E eu digo que há outros ministros descontentes com a postura do Alexandre de Moraes, que para fora, para manter uma suposta unidade institucional, declaram uma coisa, mas para dentro fazem outra. E nós sabemos quem eles são. E é por isso que nós podemos antecipar o voto do ministro Fux, que não estava contente com os rumos políticos que o tribunal estava tomando. E na segunda turma há mais pessoas. E às vezes dá a impressão de que nem eles sabem quem é quem, porque teve muita gente surpresa com o voto do Fux na imprensa, de forma impressionante, sem acreditar no que estava vendo. Mas você, no Paulo Figueiredo Show, já sabia. Veja, na terça-feira antes do julgamento, terça-feira, um dia antes do voto do Fux, vejam o que eu disse no programa. Uma surpresa até agora nesse julgamento. Eu digo o seguinte, se houver algo inesperado nesse julgamento, será um votinho que seja, talvez do ministro Fux, pela anulação ou pela absolvição dos réus. Anulação ou absolvição. Eu diria que eu nem ficaria tão surpreso assim. Os confrontos hoje entre o ministro Fux e o Alexandre de Moraes e o Balofo mostram esse tipo de coisa. Essa possibilidade, essa animosidade. Estão deixando a gente sonhar. Sonhar com o quê? Com um votinho. E o votinho veio. Eu estava certo. Anulação e absolvição. Só que a imprensa não imaginava isso. Eu fiz aposta com um jornalista da Globo nos bastidores. Eu fiz aposta com um jornalista da Globo nos bastidores. Vamos pagar um jantar aqui no Makoto. Agora, eu estou feliz que pelo menos a Dani Lima voltou para algum veículo, mesmo que irrelevante, porque aí eu posso fazer react sobre a Dani Lima. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer reacts da Dani Lima, porque a Dani Lima foi demitida na Globo News, agora foi parar no UOL, que eu digo sempre que é uma espécie de cemitério dos elefantes dos jornais brasileiros. E agora a assessora de imprensa do Alexandre de Moraes foi para o seu veículo irrelevante fazer a assessoria de imprensa do Alexandre de Moraes. Bota o vídeo da Dani Lima aí para mim, por favor. Está acontecendo lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Me conta, Dani. Eu vou pegar, Fabíola, a apuração da Carla como balizador, né, um ministro dizendo para ela, olha, é um voto maluco, para trazer para vocês as conversas que eu consegui ter com integrantes da Suprema Corte, inclusive que estão assistindo, né, não estão diretamente participando, também falei com integrantes da primeira turma. Eu abro aspas. Assessoria de imprensa, vai. Né? O que a gente tem hoje é uma triste figura. O ato do ministro Luiz Fux, segue o colega dele, é um ato de deslealdade institucional. É muito grave. Fecho aspas. O ministro diz, basicamente, que a postura, a atitude do colega diante de uma corte cuja maioria dos integrantes está sob ameaça, foi a palavra utilizada por esse integrante do Supremo, de um país, né, uma potência como os Estados Unidos, é de deslealdade não ao ministro A, B ou C, mas de deslealdade ao Supremo. Um outro integrante do Supremo Tribunal Federal, e aí eu peço licença para o nosso assinante, para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, para você que está aqui comigo, vou olhar para baixo, porque estou com as conversas aqui no computador e gostaria de ser muito fiel ao que disseram as fontes, né? Que houve, neste momento, uma, abro aspas, deslealdade, segunda fonte que usa a mesma palavra. A fonte disse, ele votou em centenas de julgamentos sobre o 8 de janeiro, em tese diametralmente oposta que está utilizando agora. E aí eu pergunto, como é que o senhor vê, né, a atitude 200% desleal? Rapaz, então quer dizer que lealdade, o sujeito passa 14 horas licitando juristas internacionais, juristas nacionais, professores, a legislação, a Constituição, jurisprudência, doutrina, e isso é deslealdade institucional. Eu aqui sou uma pessoa pobre, inocente, eu achava na minha cabecinha que a lealdade de um ministro do Supremo Tribunal Federal fosse a Constituição do Brasil, rapaz. Mas, aparentemente, todos eles devem lealdade ao Supremo Líder Alexandre de Moraes.
mesmo que isso signifique desrespeitar as leis e a Constituição que eles juraram proteger. E a justificativa deles é que a corte está sob ameaça dos Estados Unidos. Mas se você pega esse pressuposto e tenta entender a razão do STF estar na mira das sanções americanas, a resposta é muito simples. O STF e alguns de seus integrantes estão na mira das sanções americanas porque tem, de maneira sistemática e coordenada, violado e cooperado para a violação de direitos humanos de cidadão brasileiro e americano, como diz o ministro Fux nos seus votos. Ele vai citar muitas delas. Ele abre o voto falando que os réus tiveram o direito deles à defesa e o contraditório cerceado porque o Alexandre promoveu uma entrega tardia e desorganizada de 70 terabytes de arquivos sem dar tempo hábil para que esses arquivos fossem analisados. É o tal do tsunami de dados, o data dumping. E é óbvio, nós trouxemos isso aqui no programa. Violar processo legal é uma violação de direitos humanos do indivíduo, como disse o João Gabriel. Literalmente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz assim, artigo 11, todo ser humano acusado de um ato delitoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público no qual tenham lhe sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. E é por isso que os ministros estão na mira, porque estão auxiliando ou violando diretamente direitos humanos, como direito ao devido processo legal. Outro ponto do Fux é que o STF não deve fazer juízo político. O papel dos ministros da Corte não só julgar quem eles gostam e que não gostam. O papel do Supremo é dizer o que é constitucional, o que é ou não legal. Tudo isso com imparcialidade, ordenamento jurídico, etc., direitos do processo dos réus. Agora, nós temos um presidente, ainda presidente da Corte, como Barroso, que diz que o papel da Corte não é esse. O papel é empurrar a história na direção correta. Ora, a ministra Carmen Lúcia estava dizendo aqui agora, elogiando a celeridade, dizendo que esse caso não pode ser julgado como qualquer outro, que os tempos mudaram. Que a Corte tem que dar uma resposta mais rápida, que os tempos são diferentes. O que significa isso? Ela é a rainha da exceção. A violação da liberdade de expressão e o estabelecimento da censura é uma exceção. O que ela está fazendo no Supremo Tribunal Federal é uma exceção. É um tribunal de exceção. E é por isso que eles veem o voto do Fux como uma deslealdade. Porque, no fundo, para eles, l'estat c'est moi, eu sou o Estado. Eu sou o Estado. Eles são, a frase do Luís XIV, eles são o Estado. A deslealdade é ao imperador absolutista Alexandre de Moraes. Eu podia continuar aqui falando horas do ministro Fux, mas eu vou agradecer a sua enorme audiência hoje. Existe fazer você mesmo e existe fazer você mesmo. Mais de 70 mil pessoas, apesar de vocês não terem sentaram um pau na entrevista que a gente estava fazendo, vocês são imperdoáveis, mas eu tenho que entender aqui o que a audiência está dizendo. Mas eu agradeço a enorme audiência de hoje, mais de 70 mil pessoas nos assistindo. Nós voltamos na terça-feira que vem, eu acho, meu palpite, de novo, estou recebendo informações, acho que o momento da resposta vai ser depois da sentença, mas eu acho que vem resposta dos Estados Unidos, então aguardem mais 72 horas, patriotas. Na terça-feira nós voltamos com mais Paulo Figueiredo Show. Quero pedir, antes de mais nada, que você se torne meu apoiador, www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Você pode me apoiar com a quantia, módica quantia de $5 por mês. É uma promoção do Big Mac, dá para quase todo mundo apoiar, só que eu preciso de muitos apoiadores para continuar fazendo o programa. Ou então você fica assistindo no Globo News, que você não paga nada. Na verdade, você paga através dos seus impostos, que vão para a Secom, que vai para o Lula, que manda para a Globo News, manda para o UOL, fica lá com a Dani Lima, porque o UOL tem assinante para caramba, tá? O UOL, inclusive, tem assinante para caramba. Então, você escolhe aí se você quer deixar o UOL ter assinante sozinho e as Dani Lima da vida falarem. Ou você se torna com um pouco mais de $5 por mês, usando o cupom da descrição, assinante Paulo Figueiredo Show. Se você está numa situação um pouco melhor, eu sempre conclamo
a se tornar meu patrono Gold, $49 por mês ou $499 por ano, que eu prefiro. E você, além do conteúdo exclusivo que você ganha como assinante do Paulo Figueiredo Show, você ganha acesso ao nosso grupo de WhatsApp e às nossas reuniões mensais, meu e-mail para sugerir pauta e por aí vai. Ontem um patrono mandou um muito legal, um artigo que ele fez sobre a morte do Charlie Kirk. Não vou dizer o nome dele aqui, porque eu não sei se ele vai querer ou não, mas mandou muito, muito bacana. Eu acabei de ler aqui e mandou por e-mail. Então, outra oportunidade, se você está duro que nem um coco, tem uma possibilidade de você se cadastrar de graça aqui no site do Paulo Figueiredo Show e vai receber as principais notícias do dia. A maioria são abertas, não são só para assinantes.